Fala pessoal, Ricardo na área. Hoje nós vamos falar sobre renovação de contrato de jogador do São Paulo. Vamos falar também do Lucas Perry, vou dar minha opinião aqui. Quero saber muita opinião de vocês também. Vamos falar sobre venda de jogador. Será que o Wellington sai do São Paulo? Será que o Casares vai cumprir a promessa dele? E vamos falar também aí de um jogador do São Paulo que provavelmente vai ser vendido e vai trazer um pouco de grana para os cofres do Morumbi. Tá bom? Vamos falar sobre o James Rodrigues também. Quero falar minha posição, o que eu acho, e da provável escalação do São Paulo contra a LDU. Então fica até o final aí que o vídeo tá legal. Pessoal, falando do Lucas Perry, ele cresceu no Morumbi, cresceu em Cotia, né, desde os 15 anos de idade, jogou em várias categorias de base do São Paulo, foi campeão várias vezes e também fez parte da seleção brasileira de base. Então é um goleiro experiente, é um goleiro que cresceu forte na base, né? E em algum momento no São Paulo enxergaram que ele não poderia ser goleiro titular. Ele fez 9 partidas, né? E em 2018 ele saiu, foi emprestado para o Náutico. Depois o São Paulo patinou, contratou o Thiago Volpi e aí foi atrás do Jandrei, do Felipe Alves e do Rafael. O Rafael é um excelente goleiro, mas o São Paulo poderia contar com o Lucas Perry hoje, que é um dos melhores goleiros do Brasil, né? E estava no São Paulo. Então, não tem base o São Paulo dispensar o Lucas Perry, que foi embora praticamente de graça. O São Paulo acho que ficou com 15% do passe dele, mas, enfim. E hoje ele deu uma entrevista, porque ele foi convocado para a seleção brasileira no lugar do Bento, e ele falou, e ele agradeceu a 2 clubes. Quem são os 2 clubes? O Náutico e o Botafogo. E o São Paulo que criou ele não falou nada. Ou seja, tem uma certa mágoa, né, do jogador com o São Paulo. O São Paulo em algum momento aí cometeu um grande erro em perder esse goleiro aí, que é um dos principais goleiros do Brasil hoje e vai fazer história. Bom, o Lisieiro está indo para a Europa, para um time da Suíça, vai provavelmente gerar aí uma venda, né? Ele vai emprestado e depois pode ser comprado e pode render aí para o São Paulo 18 milhões e 600 mil. É uma grana boa. Então que o Lisieiro seja feliz na Europa e que o São Paulo consiga receber essa grana aí. O Casares falou na sede da CBF segunda-feira que o Wellington não seria vendido. E o São Paulo recebeu realmente uma proposta de um time da Suíça e de 23 milhões de reais. E o São Paulo recusou, mas tinha que recusar mesmo, porque 23 milhões de reais é absurdo, né? A moeda dos caras valendo quase 6, e os caras vêm aqui fazer uma proposta de 23 milhões, é um tapa na cara, né? Só faltava o São Paulo aceitar. Então, o São Paulo recusou essa oferta pelo Wellington, e o Wellington, se não receber proposta do CSKA ou alguma outra proposta maior, ele permanece. E eu torço muito para que permaneça o Wellington e o Beraldo, porque, né, e o Pablo Maia, porque senão o São Paulo fica vulnerável nesse funil aí de competições até o final do ano. Então é isso aí, sobre jogadores, sobre venda de jogadores, é isso aí. Eu quero falar agora, pessoal, sobre o James Rodrigues, né? E a equipe do Dorival já vem com a conversa dizendo que vai ser difícil jogar os 4 juntos. E eu queria entender e queria até saber a opinião de vocês sobre o James Rodrigues. Eles estão dizendo que vai ser difícil jogar por questão de marcação. Mas eu queria entender, o Rodrigo Nestor, ele marca alguém? Ele faz sombra em algum jogador? O que eu vejo o Rodrigo Nestor fazer quando ele volta é dar um miguezinho de sombra ali, de corrida e pronto. Dificilmente você vê ele dar um carrinho ou uma marcação forte em cima do adversário. Mesmo porque ele não tem nem muito corpo, né? Já defendi até a ideia de que ele precisava fazer um trabalho mais forte de musculação para criar um pouco mais de corpo. Né? Tem jogador que precisa fazer. É o caso do Rodrigo Nestor. Não é demérito nenhum o jogador fazer um trabalho de corpo para criar musculatura mais forte, para ganhar no corpo a corpo dos jogadores de meio de campo. E ajuda o jogador.
Tanto é que eles fazem isso aí com o jogador que vai para a Europa, brasileiro. Eles criam uma massa no jogador. Então, assim, não tem lógica o Rodrigo Nestor ficar no time e o Rames Rodrigues ficar no banco de reserva. Porque se o Dorival pensar, se ele começar a pensar com essa ideia que quem ele tem que trocar, como ele tem feito com o Juan, né? Ele põe o Juan de centroavante, ok, o Juan é centroavante, porque ele era da base, e ele troca pelo Caleri. Agora, ele não pôr o Alexandre Pato e deixar o Juan jogando, é a mesma coisa o Rames Rodrigues com o Nestor. Se ele achar que o Rames Rodrigues tem que entrar no lugar do Luciano ou vice-versa, cara, absurdo isso aí. Não dá pra você deixar o Rames Rodrigues para depois sair o Luciano, entrar o Rames Rodrigues e no outro jogo entrar o Rames Rodrigues jogando e o Luciano ficar no banco. Você ficar fazendo essa alternância assim, né? Não dá. Tem que jogar os quatro caras e deixa o Luan ou o Pablo Maia na contenção. Não dá para você achar que o Rames Rodrigues vai marcar menos do que o Rodrigo Nestor. De forma alguma. Espero que o Dorival não esteja pensando assim, mas está dando a impressão que é isso. Né? Queria saber muito a sua opinião. Beleza? Pessoal, o vídeo de hoje é esse aí. Depois a gente vai comentar mais minuciosamente sobre o jogo São Paulo e LDU, né? E vamos ver realmente se a escalação que o Dorival está prometendo é essa, né? Ele vai deixar o Wellington Rato no banco, vai colocar o Luciano e o Pablo Maia volta para o time e o Rafinha também volta, né? Para lateral nesse jogo. E a gente espera que o São Paulo faça uma grande partida, mas a gente vai conversar mais sobre isso aí amanhã, tá bom? O vídeo de hoje fica por aqui. Um grande abraço, até a próxima.